Pessoal, como agora na volta das aulas e com o novo aplicativo, a direção pediu para nós aplicar conteúdos de revisão para vocês, tá? Então, em primeiro lugar, vocês não precisam copiar, tá, pessoal? Todo esse conteúdo que eu tô passando, que é uma aula somente. Essas são as regrinhas de sinal para quem tem dificuldade. Não há necessidade de copiar no caderno, mas quem quiser e achar necessário pode copiar, tá bom? Regra de sinal. Isso é uma coisa que vai acompanhar vocês na química, na física, na matemática, pela vida inteira. Então, quem tem dificuldade, eu fiz uma tabelinha aqui bem legal para vocês terem, porque no aplicativo também fica salvo, né, as pastas com as atividades. Quem não quiser copiar, vai ficar lá no aplicativo, né, na nossa Google Sala de Aula. Então, a regra de sinal. Na adição e na subtração, sinais diferentes, tu faz a conta de menos, tá? Tem dois números, são sinais diferentes, você não pode somar eles. Você vai fazer a conta de menos, porque um negativo e outro positivo. Então, a conta de menos, 5 menos 3, 2. Qual sinal você vai colocar aqui? O do número maior. Sempre ganha o número maior para o sinal, tá? 5 menos 3, 2. Tu deve 5, pagou 3, tu fica devendo 2. Esse negativo quer dizer que você ficou devendo, digamos assim. 10 menos 2 é 8 e o sinal do maior é mais. Tu deve 2, mas tem 10, tu fica com 8 em haver, porque o 10 é maior e ele tá positivo. Então, sempre você calcula o maior menos o menor, que nem 10 menos 2 dá 8, e o sinal que você vai colocar aqui no número é o do número maior. Quando os sinais são iguais, você vai fazer a conta de mais, tá? Não importa se o sinal é de menos. Menos 6 menos 3 dá menos 9. Por quê? Menos com menos conserva o sinal e soma. Tu deve 3, deve 6, tu deve 9. Tu não tem como deixar mais 9 a conta. Menos 7 menos 1 dá menos 8 mais 2 dá mais 10, tá? Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Na multiplicação, a regra muda, por isso tem alunos que botam mais aqui. Mas é na regra da multiplicação que é diferente. Multiplicação e divisão é uma regra, a adição e subtração é outra regra. Então, na multiplicação e divisão, os sinais diferentes sempre vai ser menos, tá? Não importa quem é o maior, quem é o menor, aqui na multiplicação, sinais diferentes é menos. É bem mais fácil entender a regra de multiplicação. Então, 7 vezes 2 é 14, menos com mais, menos. 8 vezes 10 dá 80, menos com mais, menos. 3 vezes 5 dá 15, mais com menos, menos. 8 dividido por 2 dá 4, menos com mais, menos. 10 dividido por 2 dá 5, menos com mais, menos. 6 dividido por 3 dá 2, mais com menos, menos. E na multiplicação e divisão, sinais iguais sempre é positivo, tá bom? Então, 2 vezes 7, 14. Mais com mais, mais. 3 vezes 4, 12. Menos com menos, mais. 7 dividido por 7 dá 1. Menos com menos, mais. 10 dividido por 2, 5. Mais com mais, mais. Tá? Sinais iguais é mais na multiplicação, tá bom? Então, eu resolvi para nós revisar a potenciação, porque nós vamos ter equações exponenciais durante o ano, e essa matéria que nós vamos ter precisa saber a potenciação. Como os conjuntos a gente teve bastante tempo para fazer e não é difícil,
a gente já encerrou então, tá? E a potenciação, que é do nono ano, do sexto ao nono você tem potenciação, mas mais no nono, eu resolvi revisar esse conteúdo porque vocês vão precisar desse conteúdo. Até eu ia revisar a Bhaskara, mas eu não sei se todos sabem a Bhaskara, então eu vou revisar potenciação, que nós também vamos ocupar durante o ano nas matérias novas, tá? Então, a gente já teve na sondagem 2 elevado a 5 é 32. O 5 é o expoente, o 2 é a base e o 32 é a potência, é o resultado, tá? 2 elevado a 5 quer dizer que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tu tem que botar 5 vezes o 2 e fazer de vezes. Não é 2 vezes 5, 10. Não é. É 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Tu vai fazendo de vezes. Um vezes o outro até chegar ao valor, tá bom? Aí na potenciação tem umas regrinhas. Todo número elevado a zero é 1, tá, pessoal? Isso é uma regra, não tem que calcular, tá? E eu falo 1000 vezes e às vezes ainda o pessoal bota 0, bota o número, tá? Mas todo número elevado a zero é 1, não importa que número é. Se é 1000, se é 2000, se é 500, todo número elevado a zero é 1, tá? Então, 10 elevado a zero é 1. 3 elevado a zero é 1. E 0 elevado a zero não existe, tá? Essa expressão não existe. Potência de 10. Quer dizer o quê? Quando o expoente é igual à quantidade de vezes que o fator 10 se repete. Então, sempre quando tem a base 10, tá, pessoal? Tu não precisa fazer as contas. Se matar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2, 2, 2 zeros. 10 elevado a 3, 3, 3 zeros. 10 elevado a 4, 4, 4 zeros, tá? Porque é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Mas para facilitar vocês, até para física, você não precisa fazer a conta quando a base é 10. É só botar a quantidade de zeros que é o número ali do expoente. Tem 4 no expoente, é 4 zeros, tá? Aí a potenciação tem propriedades, tá, gente? Isso que vocês têm que entender, essas propriedades, tá? Vocês não precisam copiar tudo no caderno, vai de vocês. Eu quero os exercícios feitos somente. Mas vai de vocês se vocês querem copiar ou não a explicação, tá bom? Vocês que sabem. Quando é de vezes e a base é igual, você conserva a base e soma os expoentes. Fica um maisinho, 3 mais 2, 5. Tu soma os expoentes e conserva a base, ó. Menos 5 conservou, 2 mais 4, 6. Então, já tá feito, tá? Quando é de dividir, a continha é de menos. Aqui é de mais, né? E quando é de dividir, a continha é de menos. 7 menos 2, 5. Quando tá assim também, 4 menos 2, 2. É de menos. Tu faz a continha de menos dos expoentes. E o 9 continua 9. Aqui, ó. Aqui muda um pouco que tem regra de sinal. 8 menos 6 dá 14. Porque 8 menos 6 é que nem 8 mais 6, porque menos com menos é mais. 8 mais 6 é 14, tá? Então, quando tem continha de dividir e tem um negativo, você tem que fazer regra de sinal. Eu botei aqui, sempre cuidar da regra de sinal. Potência de uma potência. Quando é parênteses, é vezes aqui, vezes, tá? Revisando. Multiplicação mais divisão menos.
parênteses, vezes 4 vezes 2, 8, 3 vezes 4, 12. Potência de um produto ou de um quociente. Aqui os expoentes são iguais e o que está diferente é a base. Aí você vai conservar o expoente aqui ao contrário. E a base você vai fazer a conta. 4 vezes 5, 20. Menos com menos, mais. Aqui 3 vezes 7, 21. 6 dividido por 2, 3, tá? Então, para vocês fazerem os exercícios, vocês vão olhando no caderno ou no Google Sala de Aula os exemplos para vocês ir olhando e fazendo. E quando o expoente é negativo, você vai inverter essa fração e deixar ele positivo, tá? Porque ele não pode ficar negativo ali. 3 sétimos fica 7 terços, daí o 2 fica positivo. 1 meio fica 2 dividido por 1, ou 3 positivo. Aqui, o que nós vamos fazer que aqui tem só um número e tá negativo? Você bota o 1 embaixo, tá? Onde não tem, você coloca 1. Aí, você bota o parênteses, menos 4. Aí, você vai inverter, fica 1 terço na 4, tá? Porque aonde não tinha, tem um escondido, tá bom? E mais uma coisa que é muito importante, que vai ter nas equações exponenciais muitas vezes. Quando a raiz não tem índice, é 2. Aqui, ó. Raiz quadrada. Quando a raiz não tem nenhum número aqui, quer dizer que ela tem 2 escondido, tá bom? Então, você vai fazer sempre fração. Tu vai pegar o que tá aqui, o 1, porque tá escondido 1. Aqui tem 1 escondido e aqui tem 2. Fica 2 elevado a 1 meio. Sempre quando é uma raiz normal, com um número normal, fica 1 meio. Sempre, tá? Se fosse 7, fica 7, 1 meio. Sempre, tá? Porque tem um 1 escondido aqui e tem 2 escondido aqui. Que eles não aparecem, mas é a regra, tá? A raiz quadrada que não tem número, ela tem 2 escondido. E o número que não tem expoente é 1 escondido que ele tem. Então, fica sempre 1 meio, tá bom? Aqui que tem números, 1 terço, 2 quartos, tá? 4, se tem parênteses, tu bota o 4 e o 2 daqui, 4 meios, tá? Não importa se o número tá aqui ou tá aqui, ele sempre vai ficar fração com o índice da raiz. Então, aqui, ó, o exercício 1 é só calcular as potências. Não precisa calcular todos os números, só aplica as propriedades, que nem aqui 3 elevado a 5, vai ficar 3 na 5. Tu não precisa fazer 3 vezes 3 vezes 3, somar eles, tá? Só coloca o que eu fiz aqui nos exemplos, tá bom? E na número 2, você vai fazer a conta mesmo, que nem aqui, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Daí, você vai fazer a conta. Na 2 é para fazer a conta, tá bom? Então, é isso, a revisão de matemática, as potências que nós vamos precisar para futuramente fazer as equações exponenciais, que vai ser mais pro final do ano, tá bom? Mas qualquer coisa me chamem, tá? Que eu sempre estou à disposição.